Pois é, massa, trazer aqui para vocês hoje um possível reforço para o Galo em 2024. Gustavo Scarpa, que era meia do Palmeiras, foi craque do campeonato do ano passado, jogando pelo Palmeiras. Ele tá lá no Olympiacos da Grécia agora e ele não descarta voltar ao Brasil em 2024, de acordo aqui com a matéria da Gol. Vamos dar uma olhada aqui. Diz aqui: o meio atacante do Nottingham Forest, que é o time para qual ele foi vendido, né, lá da Inglaterra, e aí ele está emprestado para o Olympiacos da Grécia, está na mira de Atlético Mineiro, Fluminense e Palmeiras. Flamengo tentou na última janela. Gustavo Scarpa pode voltar ao futebol brasileiro em 2024, como soube a Gol. Ainda não há negociações para que ele defenda algum clube do país, mas o jogador já avalia a possibilidade de retorno a partir da próxima temporada local. Aí descendo aqui, diz aqui: o meio atacante de 29 anos ainda não se firmou na Europa. Ele defendeu as cores do Nottingham Forest da Inglaterra e do Olympiacos da Grécia, desde que chegou ao continente europeu. Diante disso, uma volta ao Brasil entra na pauta do atleta, diferentemente do pensamento que tinha na janela de transferências passada. Scarpa tem cautela ao decidir o próximo passo da carreira. O jogador não vai tomar uma decisão precipitada, já que a atuação na Europa sempre foi tratada como um sonho por ele. E aí continua aqui: sem propostas, né? Aí fala que ele não recebeu propostas para continuar na Europa em algum outro clube. Aí lendo aqui diz: Gustavo Scarpa ainda não recebeu uma proposta formal para voltar ao Brasil, mas está mais propenso a discutir um retorno neste momento da carreira, conforme apurado pela Gol. Ele entende que é possível retomar o bom futebol em uma eventual volta. O jogador é cauteloso em relação ao futuro e quer evitar erros em uma decisão sobre transferência. A princípio, o desejo do atleta era prosseguir na Europa. Porém, a sequência pode ser revista por causa do baixo número de atuações no continente. Ele está jogando pouco por lá, né? Diz aqui que desde que ele chegou ao futebol europeu, o Scarpa disputou 17 partidas, sendo 10 pelo Nottingham Forest e 7 pelo Olympiacos da Grécia. No período, ele somou 808 minutos em campo e ele não marcou gols ou deu assistências. Então, assim, você vê que a passagem para ele lá tá bem apagada, né? O que pode ser um fator para ele querer voltar aqui para o futebol brasileiro, né? Já que ele não conseguiu emplacar por lá. E aí fala aqui da situação contratual dele, né? O Gustavo Scarpa chegou de forma gratuita ao Nottingham Forest da Inglaterra ao término do contrato com o Palmeiras em dezembro de 2022. Ele assinou com o time inglês até 30 de junho de 2026. Sem se firmar na primeira temporada no estádio City Ground, atuou como titular em 6 dos 10 jogos disputados e foi emprestado ao Olympiacos. O vínculo com o clube grego se encerra em 30 de junho de 2024. E aí diz aqui: Flamengo interessado, que na última janela de transferência o Flamengo tentou abrir negociações com Gustavo Scarpa, já que estava em busca de reforço para o meio campo. Tentaram convencer o jogador a voltar para o futebol brasileiro, mas ele estava decidido a seguir lá no futebol europeu. Na ocasião, Scarpa já estava ciente que não teria espaço no Nottingham Forest e foi emprestado ao Olympiacos da Grécia. E para a próxima janela de transferência, o Flamengo ainda não definiu se fará nova investida, mas monitora a situação do meio-campista. E aqui diz os outros interessados, inclusive o Galo, né? Atlético Mineiro, Fluminense e Palmeiras de olho. Ex-clube do jogador, o Palmeiras estuda a possibilidade de investimento em Gustavo Scarpa. O Verdão ainda não fez contato com o meio-campista a fim de buscá-lo para 2024, mas acompanha de perto a situação do atleta na Europa. A possibilidade de oferta no próximo mercado da bola. E aqui diz aqui também sobre os investidores do Galo. Os investidores do Atlético aprovam um possível investimento em Gustavo Scarpa para a próxima temporada, como soube a Gol. No entanto, ainda não houve qualquer tipo de contato com o intuito de buscar o jogador que pertence ao Nottingham Forest. A diretoria já inicia o planejamento para a próxima temporada e avalia alternativas no mercado da bola. Contudo, só vai abrir negociações quando tiver o futuro definido no Brasileirão. O time ainda luta por uma vaga na edição seguinte da Copa do Libertadores, né? Então, assim, é um interesse dos investidores do Galo, né? O Gustavo Scarpa, é claro. O cara foi craque do Brasileirão no ano passado, então interessa sim aos clubes que pretendem brigar pelo título, mas o Galo só vai entrar nessa briga mesmo quando decidir o seu futuro no Brasileirão, né?
Vamos torcer aí para conseguir cravar a vaga na Libertadores para até usar como poder de convencimento para trazer o atleta. E diz aqui também sobre o Fluminense, que é onde o Scarpa já jogou também, e o Fluminense é outro clube que tem interesse na contratação de Scarpa. Os cariocas toda a vida não farão contato antes da final da Libertadores, essa matéria que saiu antes do Fluminense ganhar, né? E a ideia é começar a se movimentar no mercado depois da decisão do torneio. E aí aqui diz, né, que o foco do Fluminense era na final e aí eles acabaram ganhando. Isso pode ser até um ponto para poder convencer o Scarpa também, né? Mas vale falar que a briga que o Galo tá com esses times aqui é uma briga bem forte, né? Com Fluminense e Palmeiras, os dois aqui ele já jogou, e até o Flamengo, que tentou na última janela também, caso eles se interessem, querendo ou não, eles têm um poder financeiro muito grande, né? Vai aí do quanto os investidores do Galo estão dispostos a investir nessa questão de contratação, salários e no próprio projeto do clube também, né? Um outro negócio que eu achei válido trazer aqui para vocês foi esse trecho da entrevista do Gustavo Scarpa para o Bola da Vez, da ESPN, que o Fala Galo resgatou e colocou aqui, abre aspas, o Scarpa falando, né? Em 2020 eu estava em baixa, daí apareceu uma proposta para eu ganhar quase que o dobro do que ganhava no Palmeiras. Nisso chegou o Abel Ferreira e dei a volta por cima. O time interessado era o Galo. Ou seja, em 2020 o Galo, né, provavelmente quando estava com o Sampaoli ainda, né, com certeza, e aí demonstrou interesse no Gustavo Scarpa, provavelmente amando do Sampaoli, né, com aquela lista de reforços dele, e até oferecendo o dobro do que ele ganhava na época lá no Palmeiras. Porém, depois disso acabou chegando o Abel Ferreira lá e acabou convencendo o Scarpa a ficar, e aí tornou ele no jogador que ele foi nos anos seguintes, né? Super importante para o Palmeiras. Mas achei válido falar que ele quase veio para o Galo já. Um outro dado que eu achei bem interessante de trazer aqui para vocês é o dado dos números do Gustavo Scarpa pelos clubes. Eu estou aqui no Transfer Market e diz aqui, pelo Palmeiras ele teve 211 jogos, ele fez 37 gols e deu 51 assistências. Ou seja, um número bem expressivo, né? Aí pelo Fluminense ele jogou 111 vezes, fez 16 gols e deu 25 assistências. Pelo Nottingham Forest e pelo Olympiacos, né, que são os times que ele jogou lá na Europa até agora, foram 10 e 9 jogos respectivamente, sem nenhum gol e nenhuma assistência, uma passagem bem apagada lá pela Europa. E assim, a respeito da idade do Gustavo Scarpa, ele tem 29 anos, né? Ele passou um pouco ali daquele auge, né? Que eles dizem que o auge do jogador é aos 28 anos, que é o equilíbrio entre o nível técnico e o nível físico. Mas ainda assim, acho que ele consegue entregar bastante, ainda mais aqui no futebol brasileiro. Tanto que, como eu falei, ele foi o craque do campeonato no ano passado, 2022, né? E assim, a questão dele ter essa passagem apagada lá pela Europa me lembra, por exemplo, o caso do Guilherme Arana, né? Que ele saiu daqui do Corinthians e aí foi lá para a Europa, porém não conseguiu se firmar por lá, também passou acho que por 2 clubes, passou pela Atalanta e pelo Sevilha, não conseguiu se firmar e aí estava em baixa, sem confiança e acabou voltando aqui para o Galo e voltou a ser aquele lateral, acho que ainda melhor, né, do que era no Corinthians, conseguiu chegar à seleção profissional brasileira e tal, conseguiu se tornar o melhor lateral esquerdo do país. Então acho que isso aí pode ser até um incentivo para o Scarpa também, né? Acabar voltando aqui para o Brasil para depois conseguir retomar o seu auge. É claro que pela idade talvez ele não consiga retornar à Europa depois, mas pelo menos para conseguir, quem sabe, mais glórias, né? Conquista de títulos e tal, pode ser interessante para o atleta, dependendo do que ele quer para a carreira dele. Agora, falando da minha opinião, assim, se o Galo está disposto a investir mesmo num projeto vencedor para poder brigar pelo título, né? Nesses anos aí, nos próximos anos também, como brigou nesses últimos, apesar de não ter chegado até o final da briga, assim, como podemos dizer, né? Mas eu acho o Gustavo Scarpa um ótimo reforço para o Galo, um meia de criação ali que contribui com assistências, né? Seria muito bom para as peças ali de ataque. Caso o Paulinho fique, né? Por exemplo, para servir o Paulinho, servir o Hulk. Muitas vezes os atleticanos têm reclamado que falta esse cara de criação no Galo, que a gente não tem esse cara, ou às vezes em um jogo é como por exemplo o Pedrinho, aí depois acaba se machucando e não joga mais. Já foi até o Johan, né, muitas vezes também. Então acho que falta esse cara, assim, de nome, de respeito, que você tenha certeza que ele vai contribuir
com munição ali para os atacantes, para eles poderem empurrar a bola para dentro, né? Bom, mas então foi esse aí o vídeo a respeito do Gustavo Scarpa, um possível interesse do Galo no ano de 2024. Fala aí embaixo nos comentários a sua opinião, se você é a favor da vinda dele, se você é a favor do Galo investir, né, em trazer ele de lá da Europa aqui para o Brasil. Fala aí nos comentários o que você acha dele, se você lembra dele jogando aqui no Palmeiras. Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no nosso canal para não perder nenhuma notícia atualizada do Galo e ajudar a gente a crescer aqui no YouTube, fechou? Muito obrigado pela audiência e até mais!